Olá, senhores. Dando seguimento ao estudo dos direitos da personalidade, examinemos agora como fica a situação dos transplantes, que é a Lei 9.434 de 97, que regulamentou os transplantes, e também como fica o direito ao corpo. O direito ao corpo é um desdobramento ainda do direito à vida, só que este mais ligado à questão da liberdade, né? Então, eu tenho liberdade sobre o meu próprio corpo, e qual o limite dela, né? Qual o limite dessa liberdade ao corpo? É essa questão que nos atormenta nesse momento. Então, como é que nós fazemos com isso? A lei de transplantes, ela regula uma série de coisas, inclusive a disposição dos próprios tecidos e órgãos. Lembrando aos senhores que, aliás, informando os senhores, que não é possível haver transplante para pessoas da mesma família quando existe um problema recorrente na família no que diz respeito àqueles órgãos específicos. Ou seja, eu não posso doar um rim para minha irmã se nós tivermos uma complicação renal recorrente na família, porque existem algumas doenças que aparecem sempre dentro de determinadas famílias. Se os senhores examinarem uma família, pode ser que tenha mais diabéticos, outras tenha mais cardiopatas, outras tenham problemas com rins, outros com fígado, ou seja, dependendo da sintomatologia, fica proibido a doação de órgãos duplos. E antes isso era muito comum, né? Então, era comum a pessoa fazer a doação de um rim por irmão e depois vir a ser acometido de uma doença renal grave e aí já não contar com esse rim. Então, existe toda essa verificação na família do tipo de sintomatologia ou do tipo de doença mais comum para se evitar transplantes que possam gerar no futuro complicações para o doador, né? Então, essa é uma característica simples. Outra característica, não pode ser transformado em doador de tecidos e órgãos aqueles que morreram sem identificação, os indigentes. Isso para evitar qualquer tipo de exploração ou comércio que possa existir nessa área. Então, existem tentativas deliberadas de pôr fim ou de coibir esse tipo de atitude, né? Então, esse é o espectro da lei de transplantes. Então, você tem essa segurança no Brasil, indigente, preso, essas pessoas estão proibidas de serem usadas aí, de terem os seus órgãos utilizados para o transplante. Então, essas são garantias que a lei dá. Quando a lei surgiu, a pretensão dessa lei, que copia um pouco a legislação espanhola, foi tornar todo mundo presumivelmente doador de tecidos e órgãos. Ora, não existe doação presumida, isso os senhores aprenderam comigo em contratos. A doação é ato autônomo de vontade e ela tem que se consubstanciar no exato momento. Então não tem uma presunção de doação. No nosso sistema pátrio isso é proibido. Assim sendo, muita gente à época acabou pegando fila, porque dizia-se que quem não quisesse ser doador teria que constar isso expressamente em documentos de identificação e deram dois tipos, a CNH e o RG. Então muita gente foi atrás de tirar um novo RG exatamente para que constasse não doador de tecidos e órgãos. E houve toda uma propaganda maciça no sentido de demandar por que essas pessoas recusavam a ser doadoras. Ora, gente, isso faz parte da minha liberdade. Decido eu conforme a minha conveniência. Não cabe a ninguém indagar as minhas razões e eu não sou obrigada a prestar contas disso a quem quer que seja. Isso é muito importante, porque as pessoas perderam um pouco a noção do limite da intimidade, da esfera privada e da minha própria liberdade. Então, eu não tenho que dar satisfação. Os senhores veem isso de uma forma recorrente hoje, até no telemarketing. A pessoa ela não fica contente em vender e obter um não do senhor. Ela quer saber por que o senhor recusou. Não lhe diz respeito, o senhor só não quer, né? Então, se isso acontece com uma coisa simples, como uma venda ao consumo, que dirá quando se trata de doação de tecidos e órgãos? Ora, posso contra-argumentar com os senhores, isso realmente é importante, nós temos uma carência muito grande, mas é para isso que existem políticas públicas, é para isso que existe campanha. Então, onde está a campanha educativa para transformar as pessoas em doadores? E não exigir delas obrigatoriamente essa postura. Eduque, né? Convença. Essa é a parte também do Estado. Então, faça campanhas de convencimento, faça campanhas de sensibilidade. Leve as pessoas a admitirem essa possibilidade. E não só recusar por recusar.
Não quero ser doadora de tecidos de órgãos, logo é um direito seu. Bom, aquilo que ficava estabelecido em dois documentos que não são os principais do povo brasileiro, porque vamos combinar que nem todo mundo tem uma CNH. O documento mais comum no território brasileiro é a carteira de trabalho, ou era até algum tempo atrás. A carteira de trabalho. Agora vai passar a ser exigido o CPF de todo mundo. Então é capaz de você não ter RG, mas ter CPF. Então os documentos eles mudam com o tempo. A época em que vivíamos um período ditatorial, a única forma de você evitar a prisão era andar sempre com sua carteira de trabalho, porque você poderia fazer prova de que não estava vadiando, nem participando de nada, e sim indo ou voltando do trabalho. E isso ainda está muito presente, sobretudo em pessoas da minha faixa etária, né? No caso, os pais dos senhores, tios, né? Então eles estão acostumados com isso. E as pessoas mais simples também. Então exigir delas CNH, sendo que a maioria se vale transporte público, é risível. E realmente não ter um pé na realidade. Bom, como houve uma grita geral, porque uma coisa é o que a lei manda, outra coisa é o costume social ou a moral social da população, e a moral social da população está muito longe da perspectiva de uma doação de órgãos. Existiu toda uma movimentação para que a família pudesse dar a última palavra. Olha, aí você tirou autonomia. Nós tínhamos um banco de órgãos, de tecidos, onde eu poderia me inscrever, manifestar minha vontade como doadora e pronto, independentemente do que a minha família falasse, a minha autonomia da vontade valeria. Então isso ficou bem complicado com essa reação extremada à vigência da lei de transplantes. Tanto é que a mudança veio logo depois. Temos um problema muito grave com órgãos infantis, porque um pai não pode autorizar o transplante de um filho para o outro. Então os menores eles são protegidos. Tá, mas se eles são protegidos por um lado, por outro é muito difícil achar órgãos para as crianças. Então aí vem uma série de adaptações, um desenvolvimento muito grande. É por isso que a clonagem aí está. A clonagem é a tecnologia a serviço do quê? De evitar rejeição em transplante. Essa foi a origem da busca pela clonagem. Se ela vai ser utilizada indevidamente no futuro, se existem outras coisas, está muito longe da ficção científica de clonar fulano ou beltrano. A ideia ao se estabelecer a clonagem, a pesquisa pela clonagem, foi evitar o índice altíssimo de rejeição de órgãos. É muito comum a pessoa ter uma rejeição e ficar novamente na fila. E existem órgãos que são muito complicados, como o fígado. Você tem ali uma demanda de 20%. Aí você fala assim, uma demanda baixa. Não, mas se essa demanda não for atendida em 3 meses, a pessoa morre. Então, esses 20% no final do ano, na verdade, equivaleu à morte de mais quantos? É porque existe sempre a noção de que o mais importante é o transplante cardíaco. Não, mas esse consegue ficar na fila por mais tempo. Doador de medula, muita gente poderia ser doador de medula, até porque a medula se regenera. Então você não vai perder a sua medula óssea. Ela se regenera. Mas pouca gente sabe disso. Então aqui volto a repisar. Faltam campanhas educativas. Se elas existissem, talvez as pessoas tivessem menos medo de serem doadores. Aí existe uma questão religiosa também muito complicada, muito importante e que serve de barreira. Fala, olha, até esse ponto sim, depois não. Então nós temos esse problema também? Temos. Tá? Então existe essa questão de não se permitir, de alguma forma, existe uma vedação aí a que se aceite uma doação por parte de determinadas religiões e seitas. E aí você esbarra num preceito que não cabe, porque se trata de dogma, gente, não cabe discussão, não cabe diálogo. É a crença da pessoa. Tá ok? Uma das campanhas mais lindas que eu já vi foi a campanha de doação de córneas. Aparece tudo branco e a pessoa vai abrindo os olhos lentamente e agradece. Uma publicidade leve, nem um pouco ofensiva, em que a pessoa agradece pela oportunidade de ver o mundo. Olha que coisa positiva e que chama atenção. Fala, nossa, realmente.
Mas assim que saiu a lei de transplante, nós tivemos uma grande confusão nos hospitais, porque as pessoas iam para o hospital sempre acompanhados de parentes, com medo que fossem determinar o óbito da pessoa para que houvesse o transplante. Que os órgãos eram vendidos, que existe um grande mercado humano, e existe mesmo. Um mercado de órgãos, um mercado humano existe. O professor Volney Garrafa trabalha isso muito bem no seu livro Mercado Humano. Ele é um dos maiores bioeticistas do Brasil, trabalha com bioética. Então, é uma área que estuda a vida, né, atrelada a preceitos éticos e, às vezes, quando você fala com biodireito, a preceitos legais. Então, está aí um aspecto importante. Então, errou a mão o legislador, na verdade, o governo, ao impor isso, o legislador, ao aceitar, transformar numa lei. Teve o seu lado positivo, a gente passou a adotar o critério da morte encefálica, permitindo os transplantes, mas voltando às crianças, a coisa mais difícil que tem é pleitear para uma mãe a doação de órgão de uma filha ou de um filho que acabou aí de ter uma morte encefálica declarada. Muito provavelmente a recusa, mesmo das pessoas mais esclarecidas. É a ideia de eu não vou conspurcar, eu não vou prejudicar o corpo da minha filha ou do meu filho. Então, já que não pude salvá-lo, pelo menos enterrá-lo dessa forma, eu irei. Né? Existe aí uma questão do choque muito grande. Então, isso daí eu alerto aos senhores, porque mesmo em época de Covid, de pandemia, nós tivemos uma baixa nos órgãos. Muito grande. Até pela falência e pelo comprometimento. Então, tem muita gente em estado gravíssimo, seríssimo, aguardando transplante de órgãos nesse exato momento. E outros que se recusam a fazer um simples exame para ver se podem ser doadores de medula e poderiam atender tanta gente. Então, nós tivemos uma baixa na doação de sangue. Senhores, os bens essenciais à vida, aquilo que é essencial à vida, não pode ser comercializado. Sangue, sêmen, óvulo, leite materno. Esses 4 não podem ser comercializados. Se o senhor quiser doar, perfeitamente. A gente tem bancos de leite, né? Aí não para os homens, né? A gente tem bancos de leite, tem bancos de sêmen, óvulo é uma coisa mais complicada e nós necessitamos sempre de sangue. Mas aí não é doação. Aliás, desculpe, aí é doação, mas não pode ter comercialização. O que é feito, por exemplo, no caso do sangue, é obviamente, antes de aceitar a doação de sangue, fazer todo um teste para ver se o senhor está bem de saúde. Então, o senhor acaba ganhando aí todo um exame da sua condição de saúde de graça. E geralmente se paga um lanche, alguma coisa, para aquele que doou sangue. Nem preciso dizer, senhores, que nas condições de miserabilidade em que vivia o povo brasileiro, muita gente doava sangue. Não por outra razão, a doença de Chagas não acabava nesse país. Esses doadores de sangue antes não tinham exame prévio. Foi depois da Constituição, depois da lei de transplantes, é que se começou a fazer exame prévio de sangue. Muita gente contraiu hepatite, doença de Chagas, tudo pelo sangue. HIV. Quantos, inclusive Betinho, né, hemofílico, precisou de doação de sangue e o sangue doado continha o vírus do HIV. E aí? Então não havia critério nenhum, precisou de um outro escândalo quase mundial, como a questão do HIV, para que a gente prestasse atenção e falasse, olha, precisa parar com isso. Porque as pessoas, para poder se alimentar, iam doar sangue, em condições precaríssimas. Você, como estava precisando de sangue, dava o sanduíche, pegava o sangue da pessoa. E junto com isso, um monte de doenças que foram transmitidas. Então, só para vocês terem uma noção da gravidade da coisa. Veio a Constituição e mesmo assim ainda continuamos sem exame preventivo antes da doação de sangue. E depois de um bom tempo é que veio o exame obrigatório antes da doação de sangue. E alguns dos meus alunos ainda falavam para mim, professor, eu dou sangue porque assim eu já faço um exame geral, né? Ver se está tudo em ordem, se alguém não tem alguma doença sexualmente transmissível. Ou seja, o cara é cara de pau mesmo. Ele não está preocupado em doar para fazer o bem para alguém. E sim conseguir ali
a gratuidade e a facilidade dos exames, sem ter que recorrer ao médico, perder tempo. É fantástico a solidariedade humana. Então, isso daí precisa ser melhor compreendido. Não pode ser aceito dessa forma banal. Então, gente, leite materno sobrando, tem gente precisando. Então, nós temos bancos de leite, temos bancos de leite. Tem banco de sêmen para as inseminações artificiais. E o que mais precisamos é sempre o sangue. Esses não podem ser objeto de comércio. Aliás, nenhum órgão. O órgão que o brasileiro mais necessita, pele, e é o menos doado. Que ninguém se imagina ser enterrado, cremado sem pele. E é curioso, né? Porque cremado vai pro fogo, mas sem a pele, não. Deixa eu comer a pele. Não à toa que o Brasil é que foi o precursor na invenção da pele sintética. No estado do Paraná, que começou a desenvolver isso. Então, a necessidade nos faz correr atrás de outras soluções. Os transplantes, sobretudo de coração, os mais próximos do homem, na esfera, na cadeia dos animais, são os porquinhos, né? Então é deles que a gente retira muitos órgãos para transplante. Até que se aceite a clonagem. Aí existe um problema ético em relação à clonagem, uma discussão muito grande, e enquanto a gente continua discutindo, muita gente continua morrendo. Porque o índice de rejeição a órgãos é da ordem de 60%, é muito alto. 60%, 70%, dependendo do tipo de órgão, é maior ou é menor. Nem preciso dizer que para pulmão ainda não conseguimos muito êxito. Foram poucos e por pouco tempo. Pouco tempo de sobrevida. E é uma cirurgia muito complicada. Então, esse ainda não temos uma tecnologia melhor para implementar. Então, só para ter uma noção, quando a gente fala em direito ao corpo, a gente fala no seu direito, por exemplo, de pleitear um abortamento, é possível, não é? E aí entra em choque com o direito à vida. Foi o que eu falei, de um lado a liberdade, do outro lado a vida. Um segmento da vida, que é o próprio corpo, contrastando com o outro. Prostituição não é crime, porque é o uso do seu corpo. Explorar a prostituição é crime, porque é te obrigar a usar o seu corpo, em troca de dinheiro. Então aí existe alguém obrigando e ganhando em cima. Você prostituir-se, prostituição aqui não é crime. Nunca foi. É a sua liberdade ao corpo. O sadomasoquismo tem que ser proibido. É a liberdade da pessoa ao corpo dela. E é uma coisa complicada, né? Porque muita gente concordou com a body art ou a body modification na aula anterior, mas agora não aceita a prostituição ou o sadomasoquismo. Quando a gente fala em manter uma certa coerência, a gente tem que pensar bem para que isso daí, pelo menos, tenha justificativas plausíveis. Né? Isso daqui não é uma ode ao sadomasoquismo, à prostituição, nada disso. Apenas uma explicação de por que aqui não é crime. Porque aqui você tem direito ao seu próprio corpo. Se você quiser sair com 1 ou 2, você sai. Se você quiser sair com 3, 4, você sai. Não há necessidade de uma cobrança em cima disso. Se o fizer e o outro concordar em pagar, o que alguém tem a ver com isso? Agora tem o Dead Sugar, né? Sugar Meme, então você vai ter aí, você tem outras realidades acontecendo. Sugar Daddy, então tá. Do que se trata isso? De um contrato, de um acerto. Então é proibido? As partes são maiores, capazes, fizeram um contrato, tá tudo em ordem. O que o resto do mundo tem a ver com isso? Não, isso daí é imoral. Então vamos para o campo da moral discutir. A questão é isso daí é ilegal. Ofende a moral social, os bons costumes, isso e aquilo, quer dizer, é aí que nós temos que perquirir qual é a tolerância social a esse tipo de situação. Né? Sendo que a gente está na época do Tinder. Do ficar. A pessoa um dia tem um ficante, dali uma semana está com outro, daí outra semana está com outro. Professora, mas isso não é prostituição. Não, não é. Mas é o uso do próprio corpo. Por que o seu uso vale e o uso do outro não vale? O que não pode alguém explorar, te obrigar a.
É aí que existe a violação. Ou manter a casa de prostituição. Aí você também tem violação. Os bens destacados do corpo, esses a gente pode comercializar. Unha, cabelo, cílios, aí pode comercializar, não tem problema nenhum. São renováveis, não tem problema, não são essenciais à vida. Então, esses você pode comercializar. Tá bom? Então, no que diz respeito ao direito ao corpo, nosso probleminha são limites. Como traçar limites? Né? Como estabelecer esses parâmetros definidores dos limites? Essa é a grande questão quando a gente trata de direito ao corpo. E esse é o grande problema trazido também pela lei de transplantes, uma lei que foi muito além da moral social do povo a que ela se destinava, que tinha uma outra cultura e não a acolheu. Então ela passou por uma série de modificações e hoje o que nós temos é isso. Tá bom, senhores? Ficamos por aqui. Na próxima aula a gente vê aí a questão da destinação da morte e depois o direito à liberdade. Vamos tratar da liberdade. Liberdade de crença, de pensamento, de culto, de comunicação, de expressão, né? Então, as liberdades de locomoção e como é que é a garantia que se dá a elas em termos de direitos da personalidade. Ficamos por aqui, muito obrigada, gente. Até mais.